Boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos. Boa noite aí a França que entrou, a Giovana, Leonel que entrou antes, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa primeira live. Boa noite, Viviana, Bibi. E aí, caderninho na mão, bloquinho na mão para anotar algumas informações. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Boa noite, Cida, bem-vinda. Vamos aguardar mais um minutinho aí para o pessoal entrando e a gente logo começa a nossa live hoje, que é sobre organizando o financeiro. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha ali para mim saber se vocês estão me ouvindo. Yuri entrou, Marta, boa noite, sejam bem-vindos. Muito bom, o som está bom então? Ótimo, obrigada, França. Mais um minutinho e vamos começar. Vamos começar com pontualidade, né? Que eu acho que é o primeiro passo. A gente vai falar sobre financeiro, nada mais do que ser pontual, né? Financeiro, a gente vai falar sobre valores monetários, organização, então a gente tem que começar com o ponto da pontualidade. Então a gente só vai esperar aí mais um minutinho e já começamos. E essa live não vai ser extensa, então já para o pessoal se organizar ali, 30, no máximo 40 minutos, a gente encerra aí. No final eu vou deixar um espaço para alguém que tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, tá? Então se tiverem alguma pergunta, vão anotando e no final vocês podem fazer. Boa noite, Michael, seja bem-vindo. Ana Paula, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Pessoal, vamos começando. Se o pessoal vai entrando, depois quem não assistir desde o início, pode... Obrigado, Michael. Pode depois assistir novamente, que a live vai ficar gravada lá no Instagram, tá? Então, hoje a live é sobre organizando o financeiro, né? É uma live mais voltada para empreendedores, pequenas empresas, mas a gente pode adaptar ela também para o dia a dia das nossas finanças pessoais, né? Eu sempre falo que se você administra bem as suas finanças pessoais, você consegue também administrar bem as finanças de um empreendimento, né? Dentro de uma empresa. Então, muitas vezes você é gestor de uma empresa, tá? Quando a gente fala sobre a organização das finanças, sobre organizar o financeiro, né? Muitos gestores fogem desse assunto, né? Eles, não, eu não gosto de números, né? Eu não gosto de mexer nessa parte, enfim. Mas a saúde de um negócio, ela começa pelo controle financeiro. Então, se você não tem um controle, se você não faz uma gestão, se você não tem o mínimo de informações, dificilmente você vai conseguir fazer qualquer tipo de gestão do seu negócio, né? Independente se você gosta ou não, tá? Então, muitos empreendedores fogem, tá? Principalmente os pequenos. E quando eu falo os pequenos, são empresas aí com 3, 4, 5 colaboradores, ou então até MEIs,
que é mais complicado ainda, né? Que a gente vê um problema às vezes maior, tá? Por que organizar o financeiro é tão importante dentro de uma empresa, tá? Não é só fazer um registro de entradas e saídas. Eu até fiz uma série de vídeos durante a semana passada falando sobre isso, sobre fluxo de caixa, sobre capital de giro, sobre despesas e receitas, tá? Mas não é só fazer as anotações, não é só anotar, né? Não é só registrar. É você também analisar, avaliar e ver, né? Conseguir observar e entender muitas vezes onde estão os gargalos e os problemas da tua empresa, né? Então isso é fundamental. Então fazer essa gestão, fazer esse controle, organizar as finanças, ela é o passo inicial para que você consiga, por exemplo, fazer uma projeção, planejar o seu negócio, né? Para que ele possa crescer ou possa ter estabilidade, tá? Algumas coisas que são importantes a gente colocar nessa questão da gestão financeira, né? Ela é importante porque ela vai te ajudar a tomar decisões, né? E você não vai mais tomar decisões no achismo, né? Então hoje eu pergunto, tua empresa tá dando lucro? E aí o empreendedor me fala, não, tô faturando X por mês, tá? Não tô pedindo quanto que é o teu faturamento, quero saber se você tá tendo lucro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E aí é um problema, é uma mistura e muitas vezes o gestor não sabe que a sua empresa não está dando lucro, está empatando ou muitas vezes está dando prejuízo. E aí ele só vai perceber lá na frente, quando ele não vai mais conseguir dar o giro e vai precisar recorrer aí a bancos, empréstimos, enfim, para manter o dia a dia da empresa, né? Eu sempre falo, eu sei que tem pessoas aqui que trabalham em banco que também estão na live e vão concordar comigo, que hoje o banco ele tem opções, tem linha de crédito, tem dinheiro para você, né? Mas o ideal é que você busque para investir em crescimento, em fortalecimento e não para pagar incêndio, tá? Para pagar incêndio a gente tem bombeiro, tá bom? Então, alguns pilares essenciais para a gente começar a falar sobre organização financeira. E o primeiro assunto que eu vou trabalhar aqui com vocês, eu acho que é o mais problemático e ele acontece não só em mês é tão comum isso, mas em muita pequena empresa também, que é o tal do misturar as finanças pessoais com empresariais, tá? Aí vem o empreendedor e diz pra mim, mas Ângela, eu botei uma empresa pra mim ganhar dinheiro. Se você botou uma empresa pra ganhar dinheiro, começou errado, tá? Você precisa empreender, não significa ganhar dinheiro, pra começar, né? Então tu tá com uma imagem, uma ideia equivocada de empreendimento, né? O empreender é muito mais, o empreender é você ter paixão por alguma coisa, você ter um propósito, você ter uma estratégia, né? Isso significa empreender, tá? E se você botou uma empresa, colocou uma empresa só para ganhar dinheiro, já começou errado, né? Então já tá aí com um problema. E o que eu mais vejo, o que a gente mais vê, esse erro comum, é essa mistura de finanças. Vou dar exemplos para vocês. Usa-se o caixa da empresa para tudo. Para pagar a conta de mercado, para pagar a escola do filho. Ai, hoje tem que pagar a luz lá de casa, vou pegar aqui, vou acessar a conta do banco e vou pagar aqui a conta de luz. Vou usar o cartão de crédito da empresa para fazer compra no mercado. Vou abastecer o carro para fazer um passeio no final de semana, vou usar o cartão da empresa corporativa porque ele é melhor, eu tenho mais limite e tal, enfim. Um erro atrás do outro. Qual é o problema? Você nunca vai saber se a sua empresa realmente está dando lucro. E aí você precisa separar essas finanças. Mas como vou separar? Defina um salário para você. Ai, Ângela, mas eu faço isso, eu anoto toda vez que eu pego um valor para mim, eu anoto lá. Por exemplo, ontem eu fui no supermercado e peguei R$500 do caixa, anotei lá que eu peguei R$500. Semana passada eu tive que comprar um tênis para minha filha, eu peguei lá R$350, eu anotei que era para mim, né, essa saída. Mas aí no final do mês você vai olhar lá, o fulano faturou 20 mil e tirou 12 mil de Prolabore. Como assim tirou 12 mil? Sempre que se ele vai olhar tudo que ele anotou durante o mês para ele, vai somar 12 mil. A empresa dele tá dando lucro? Obviamente que não, né? Como assim? Tua saída, teu rendimento é maior, quase maior do que
o faturamento do teu negócio, tá? Então, o erro é esse. Não é o fato de você anotar e colocar que é uma despesa sua. É você ter programado um valor fixo por mês, tá? Então, o Prolabore é o seu salário. E você vai definir lá. Eu preciso ter um número X de salário para viver, tá? E é o que eu preciso nesse momento, talvez não tanto ou não mais. Você vai adaptar isso de acordo com o seu negócio. Mas ele precisa ser fixo, assim como o salário dos seus colaboradores. Porque senão vai dar problema lá na frente no seu caixa. Vai dar problema no capital de giro. Vai dar problema no faturamento da sua empresa. Você não vai ter lucratividade. Você não vai ter projeção. Você não vai saber se a sua empresa realmente tá sendo lucrativa. Se tá valendo a pena todo o seu dispêndio de tempo, gasto, né? Para fazer a sua empresa dar certo. Então, esse é o primeiro ponto. E tem que anotar tudo? Sim. Outro erro comum, muitas vezes, é você ir, por exemplo, vou dar um exemplo, despesa administrativa. Vou no supermercado, faço as compras já do mês e já vou pegar lá café e erva mate para a empresa. Contas separadas. Porque senão elas não vão entrar nas despesas. Também é outro erro, tá? Ah, mas sou eu que vou pagar. Não, é a empresa que vai pagar o café que você vai oferecer aos colaboradores ou aos seus clientes. Não você, empresário. Então, ter essa separação. Você precisa lançar isso como uma despesa da sua empresa, tá? Então, definir um Prolabore, definir uma despesa que você vai ter, um gasto que você vai ter por mês, aquele valor. E defina um dia para retirada desse valor e não vá pegando durante o mês. Porque esse erro também vai fazer com que muitas vezes você ultrapasse esse limite. Esse mês precisei de 1.000 a mais, eu vou pegar. Não, tá? Eu sempre digo, a sua empresa, ela precisa refletir, ela precisa demonstrar que ela tem lucratividade, senão ela não tem por que ela existir, tá? E aí, outro erro comum, eu vejo muito empreendedor faturando lá, tendo um faturamento de 10 mil, né? Tem uma MEI lá, uma MEI nem pode faturar tanto, né? Mas vou dar um exemplo hipotético. Tem um faturamento de 10 mil, não tem colaborador em nada, mas ele não tem lucro. Nossa, tá dando prejuízo essa empresa, mas como ele não tem colaborador, não paga aluguel, aí vai olhar, o cara tá pegando 7 mil do Prolabore. Claro que a empresa não vai dar lucro, tá? Então, outro erro comum, fazer uma análise, fazer uma avaliação, tá? Ah, mas eu, Ângela, botei uma empresa porque eu quero ter futuramente, quando a tua empresa tiver lucro, você sim vai, como acionista da sua empresa, se você for o único dono, vai tirar a rentabilidade que sim, lhe cabe, né? Mas não é fazendo mês a mês, porque aí você no seu negócio ele não vai ir para frente, tá? Então esse é o erro mais comum e é o que a gente precisa, na verdade, trabalhar primeiro nas pequenas empresas. E vou dizer para vocês, é o mais difícil. Se vocês acham que organizar fluxo de caixa, capital de giro, lançar despesas, né, controle bancário é difícil, não. Perto disso é muito fácil, tá? Então, porque aqui a gente trabalha com mentalidade, né? A gente tem que trabalhar a cabecinha lá do empreendedor, de você que está empreendendo ali, para entender, tá? Outro ponto importante, então, é ter um controle de fluxo de caixa, né? E eu digo diariamente. O que é o fluxo de caixa? É você anotar tudo, todas as despesas, todas as entradas, todas as saídas diárias do seu negócio. Eu ia dizer quase que momentâneas, tá? Como você vai fazer isso? Olha, todo mundo hoje tem um computador e se você não tem um sistema, pode ser uma planilha de Excel. Porque eu sempre digo, não interessa como você vai fazer, como você vai anotar, tá? Você precisa lançar a informação. Ai, Ângela, eu vou investir num sistema, né? Porque daí no final ele já vai me dar relatórios, dashboards, vai me dar não sei o quê, e eu vou poder... Tudo bem, mas você vai alimentar, porque não adianta nada você ter um sistema e não alimentar, não colocar as informações corretas. Então, para começar, começa com uma planilha de Excel simples, que você alimentando bem e tendo as informações ali de forma bem clara, diárias na tua frente, vai facilitar já o teu processo, tá? Eu falo que controle de caixa, para quem o empreendedor diz, mas como, o que é o fluxo de caixa? Eu nem sei se ainda existe, mas um tempo atrás as livrarias vendiam, sabe aquele caderninho preto lá que dizia diário de caixa, diário, alguma coisa assim, você anotava lá.
receitas, despesas, né? Crédito, débito, e anotava lá do lado. É basicamente isso, tá? Se você não tiver um controle, não tiver as informações lançadas, vai ser difícil você fazer uma análise no final do período para saber se você realmente conseguiu, pelo menos, empatar, né? Se teve prejuízo no período, né? Ou se teve um faturamento maior, um lucro real realmente na sua empresa, tá? Então, ter esse controle de fluxo de caixa, ele é essencial, ele é importante. E junto com o controle com o fluxo de caixa, é fazer uma conciliação bancária. Tem muito empreendedor que não mistura as duas coisas, tá? Ah, não, mas aqui no caixa, eu anoto o que entrou aqui. Tá? No banco é diferente, lá o que entrou no cartão, entrou no Pix, daí é no banco. Você vai fazer 2 caixas? Não existe 2 caixas, é uma coisa só. Né? Você tem que fazer um controle. Se você tem 2 contas em banco, você tem que fazer a conciliação das contas bancárias e ver se vai fechar no final do dia a conta. Que é um exemplo bem simples. Você vende no cartão de crédito ou no débito, enfim, que seja. As empresas de cartão vão cobrar de você uma taxa. Se você vender no crédito ou no débito, vão te cobrar uma taxa. Você vendeu esse item a R$100 e vai lançar lá no seu caixa R$100, sem contar a taxa que o cartão vai cobrar, no final do período não vai fechar. Então, você vai ter que lançar lá a venda a R$100, mais a despesa da taxa de cartão, tá? Erro bem comum e a maioria não faz. Faz só o lançamento das entradas. Essas despesas pequenas, que são variáveis, que a gente já vai entrar, acaba não lançando. Então, não tem uma conciliação bancária, tá? E isso compromete, porque você não... Na verdade, isso não é um fluxo de caixa. Você não tá sabendo quanto realmente está entrando de dinheiro todos os dias no seu negócio, tá? Outro item, por que o fluxo de caixa ele é tão importante para as empresas? Porque lá no período, você daqui a 3 meses, você consegue, por exemplo, fazer uma análise e ver qual o período do mês que teve mais entradas, ou que teve um volume maior, né, monetizado de vendas, né? Então, você consegue fazer esse parâmetro e aí traçar estratégias, né? O que hoje, se você não tiver isso, você não consegue fazer. Eu vou chegar para o empreendedor e vou dizer, tá, mas você lembra qual o período do mês que você mais vende ou que mais tem entrada? Aí ele vai no achismo, de novo. Ah, eu acho que é início do mês quando o pessoal recebe, né? Ou eu acho que é na quinzena. Eu acho não diz nada, gente, né? E muitos empreendedores pequenos trabalham no achismo, tá? Eu já disse aí, não é empreender, é você fazer de conta o que tá empreendendo. Brincando de negócio, né? Que não vai te levar a nada, só vai te dar um monte de dor de cabeça lá na frente. Então, ter um controle, ter um fluxo de caixa diário, alimentá-lo, sim, é trabalhoso muitas vezes, mas é necessário, você precisa ter a informação, tá? E números exatos, tá? Centavos que seja, você tem que anotar tudo para saber onde estão os gargalos, né? Outra questão importante, registrar as despesas e as receitas. Também, muitas vezes, o empreendedor não faz, né? Já vi empreendedor pegar todos os boletos do mês, colocar numa pastinha por ordem de data e conforme entra ele vai pagando. Aí no final do mês ele soma quanto que ele pagou e diz, minha despesa por mês foi essa daqui, tá? Tá errado? Em parte sim, porque isso não é lançar despesas, isso é pagar despesas. Lançar despesas é você já saber, por exemplo, no dia 2, quanto você vai ter para pagar até o final do mês. Em que período que você vai ter que pagar. Isso é ter um controle de despesas. Você vai anotar lá desde despesas fixas, que você tem que pagar com datas fixas, até despesas variáveis, por exemplo, que são muitas vezes impostos, que você não sabe o valor, porque ele é sobre as vendas que você realizou no mês passado, mas você vai botar lá uma previsão, porque você já sabe mais ou menos quanto que é a média de pagamento de imposto que você tem. Tá? É uma despesa variável, mas ela vai estar lá. Eu sei que dia 20 eu preciso pagar o imposto X, eu sei que dia 5 eu preciso pagar o aluguel. Isso é ter um controle de despesas, tá? Então, o que é importante aqui também, vocês... Vi que Giovana fez uma pergunta, logo eu respondo, Giovana, tá? Então, só terminar esse raciocínio aqui, tá? Então,
registrar todas as despesas é fundamental. E quando eu falo todas as despesas, aí entram as famosas taxinhas que muitas vezes a gente não lança. Falei há pouco de conciliação bancária. Tarifas de cartão precisam ser lançadas nas despesas. São despesas variáveis. E lembrando que muitas vezes o problema da lucratividade do seu negócio está lá nas despesas variáveis. Por que é importante saber quanto que eu estou pagando de taxa de cartão? Daqui a pouco ir lá negociar com a operadora de cartão ou com o banco taxas melhores. Ah, mas eu fiz a conta ali, dá R$130 de taxa por mês. R$130 pode ser a sua conta de internet. Ai, mas é só 130? É 130 esse mês, 130 mês que vem, daqui a pouco aumenta um pouco mais, vai para 180, ou seja, se eu não tiver esse controle, lá no final do período, o montante é maior e muitas vezes pode representar a diferença entre você crescer o seu negócio ou ter ele estagnado. Então, registrar as despesas, elas, é essencial, tá? Você precisa fazer isso. Se você não faz ainda, corre, vai lá e faz. Planilha também, por data, por mês, por período. Você já tem uma previsão, você já sabe quanto que você vai ter de despesa esse mês, independente se você vender ou não, que a gente fala que as despesas fixas, elas vão existir independente se você fatura, venda, produza ou não. Então, você já sabe que esse valor aqui você tem que pagar, tá? Receitas, lançar as receitas também, tá? Por quê? Porque você vai fazer vendas a prazo, seja no cartão, né? Ou enfim, hoje eu até, agora abrindo um parênteses, a gente recomenda que as pequenas empresas procurem fazer vendas no crediário mais assertivas, no crédito, ou seja, no cartão, para não comprometer a saúde financeira. Porque muitas vezes a tua empresa não tem um capital de giro grande e se você vender muito no crediário, sem no crédito, sem uma certeza de entrada, isso pode comprometer a saúde financeira do seu negócio. E aí você vai ter que recorrer a outras ferramentas para pagar de novo incêndios. Então, assim, não é dizendo, não, mas eu quero vender, quero ter o crediário da empresa. Então, tome algumas... vai ser mais trabalhoso, talvez você vai vender mais. E aí a premissa, vender mais não quer dizer que você vai lucrar mais, né? Mas você tem que ter alguns cuidados, tá? Mas esse é assunto para outra conversa, tá? Mas ter anotado as despesas. Eu fiz uma venda de R$500 no crédito em 5 vezes, eu vou lançar lá no caixa, Ângela, R$500? Não. Você vai lançar lá nas receitas, tá? Você vai lançar no caixa a venda, depois você vai dar a saída, porque essa venda não entrou, o dinheiro não está lá, ele está no crédito, tá? E aí, mês a mês, quando ele vai entrando no banco, você vai descontando a taxa do cartão como despesa e vai lançando a entrada da venda como receita, como entrada. Então, ter esse controle é importante também. Por quê? Porque eu vou saber que eu tenho, por exemplo, no dia 10, 7 mil para entrar de venda que eu fiz no cartão esse mês. Então, eu sei que com isso eu consigo, por exemplo, pagar o aluguel e pagar mais o imposto, né? Eu sei que dia 5 eu tenho um valor para entrar de venda de cartão que eu fiz e vai ser o suficiente para pagar o salário do meu colaborador, né? Então, ter essas informações vai facilitar muito o seu jogo de cintura na questão da gestão financeira. Então, saber as despesas, saber o quanto você tem para receber, sem precisar ficar contando se você vai vender esse mês ou não, tá? Então, isso é bem importante também. Vou responder a pergunta aqui da Giovana. Muito bem. Se tenho dinheiro no caixa, mas ainda tenho contas para pagar no mês e vou comprar mercadorias, é melhor pagar à vista ou parcelado? Boa pergunta, Giovana. Vamos lá. Eu tenho caixa, tenho dinheiro no caixa e agora a gente vai entrar no item capital de giro, né? Eu tenho dinheiro no caixa, mas eu ainda tenho contas para pagar durante o mês. Então, é melhor você comprar no prazo. Sempre é melhor você comprar no prazo. Vou fazer aquela famosa comparação, não conte com o ovo antes da galinha, tá? Por quê? Porque eu sei que semana que vem eu tenho 7 mil de contas para pagar e eu tenho 7.200 no caixa hoje. Mas pode ser que eu venda. Pode ser que você venda. Não quer dizer que você vai vender, né? Então,
você sabe que tem um compromisso financeiro, uma despesa na semana que vem, então você precisa, esse dinheiro já está comprometido com essa despesa. Então, o correto é você comprar no prazo. Por que também o correto é comprar no prazo? Porque aí você vai, esse produto ele vai vir para o seu estoque, tá? E aí você vai ter que fazer uma campanha, uma ação de venda para ele. Então, ele vai entrar e você vai ter um período para que o dinheiro dessa compra entre no seu negócio, tá? Quando é compra e venda, por exemplo, eu vou comprar uma mercadoria, uma caneta e vou vender ela. É uma situação, mas é melhor comprar no prazo. A compra à vista, ela só é, e se for o caso, se você tiver um capital disponível para isso. Caso contrário, não, tá? Sempre é preferível fazer a compra no prazo, porque a sua empresa também vende no prazo e você vai manter também esse item em estoque lá. Enquanto ele está em estoque, ele é dinheiro parado, ele não é liquidez no seu caixa. Então, você não adianta você ter lá 50 mil em estoque, porque não vai te ajudar nada a pagar as contas da semana que vem, se você não vender ele, tá? Então, preferível sempre comprar no prazo. Quando é produção, mais ainda, porque você vai precisar comprar mercadoria, matéria-prima, né? Produzir, colocar em estoque para ir vender. Então, dependendo do... Vou dar um exemplo aqui, eu vendo cadeiras de madeira, né? Então, eu vou ter que comprar madeira, vou ter que comprar matéria-prima, vou produzir ela, vou ter o tempo de produção, vou colocar em estoque e depois eu vou fazer a venda, tá? Então, esse período ali não é talvez só você comprar, receber e vender. Você tem que colocar o período de produção. E às vezes a sua venda, ao invés de você comprar hoje e já ter a mercadoria semana que vem para vender, você vai ter daqui a 60 dias a mercadoria para vender. Então, nesse período aqui, se você usou o dinheiro que você tinha de giro para fazer compra, ele pode sim comprometer a saúde financeira das suas despesas. Aí você vai entrar em apuros, muitas vezes aí não vai conseguir fazer o pagamento, honrar os pagamentos do mês, tá? Então, bem importante isso. Boa pergunta, Giovana. Respondi a pergunta, Giovana? Só me dá um ok ali. Pessoal que tá entrando, boa noite, tá? Sejam bem-vindos, tá? Então, voltando ali. Primeiro item que é importante a gente fazer é a questão, então, de separar as finanças pessoais e empresariais. O segundo, ter um controle de fluxo de caixa e diário, fazer conciliação bancária, ter um controle das despesas e das receitas, né? E também separar os gastos, por exemplo, quando eu falo assim, despesas, é você saber o que é despesa fixa e o que é despesa variável, tá? Mas, Ângela, o que é despesa fixa e o que é despesa variável? Custo fixo, custo variável. Fixo é aquilo que você vai ter todo mês, como eu comentei há pouco, independente se você vender ou não. Aí entra luz, internet, aluguel, seu salário dos colaboradores, o seu prolabore, né? Então, são aquelas despesas que mês a mês você vai ter, independente se você vender ou não. E as variáveis, elas mudam, por exemplo, de acordo com o seu percentual de vendas, entram aí comissões, por exemplo, se você paga comissão para os vendedores, também a questão da produção, né? Quanto mais você compra para produzir, maior é a sua despesa variável também naquele período, né? Então, as taxas, por exemplo, de bancos. Ah, Ângela, empréstimo e financiamento, que tipo de despesa que é? Fixa. Porque você vai ter uma parcela fixa que todo mês você vai ter que pagar lá no banco, independente por que você utilizou esse recurso, se for para implementar dinheiro, injetar dinheiro no seu negócio ou para ajudar num capital de giro, enfim, alguma coisa assim, ele trata-se de uma despesa fixa a partir daquele momento, tá? Porque você vai ter que honrar com ele todos os meses, independente se você faturar, vender ou não, tá? Precificar corretamente é o outro ponto importante, tá? E aí, no precificar corretamente, só fechar uma aba aqui. Precificar corretamente, aí muitos empreendedores entendem o preço como, colocam o preço, eu não vou dizer que é no achismo, mas muitas vezes da forma como eles imaginam que tem que ser. Vou dar um exemplo. Comprei essa caneta a R$50 e eu vou... Não, mas o mercado tá vendendo aí a 75, 80, eu vou botar R$76 essa caneta. Isso é colocar no achismo, tá? Eu acho que com 76 eu vou conseguir
vendendo essa caneta, pagar todas as despesas, digamos que eu venda só essa caneta, tá? Onde está o erro? Vamos dizer assim, onde está o problema, tá? É que você não fez o cálculo, por exemplo, do valor real desse produto, de quanto ele realmente custa, o quanto ele impacta na sua empresa. Então, não é colocar um valor no achismo. Você precisa colocar, além do valor de compra, você precisa calcular todos os custos fixos da sua empresa, a margem que vai com, né, nesse produto aqui. Também vai precisar fazer os custos variáveis, tá? Porque você vai vender a caneta, mas você vende à vista, no Pix, em dinheiro, no cartão de crédito, no débito, e aí tem as taxas. Você vai vender ela R$70, independente se a pessoa vai comprar ela no Pix ou vai comprar ela no débito, por exemplo. Mas no débito, o teu faturamento não vai ser R$76, vai ser menos, entende? Então, essas informações precisam estar bem claras e muitas vezes o gestor não faz essa conta, né? Ele vai no achismo mesmo. Eu tenho, por exemplo, tem empreendedores que colocam lá, vou botar 50% em tudo. Ou vou colocar lá um X valor em tudo. Não, você tem que avaliar o produto por produto. Ver a venda, digamos, quanto esse produto é vendável, né? Quantos itens eu vendo dele, se ele é um produto relevante, daqui a pouco a margem dele não vai ser, margem de lucro dele não vai ser tão alta, porque ele tem uma venda maior, então ele vai compensar na quantidade, né? Ou então ele é um produto que não vende muito, então eu preciso ter uma margem um pouco maior nele para compensar eu ter ele parado no estoque, porque isso também não compensa, né? Lembra, mercadoria que não tem giro, tá? Não compensa ter parado no estoque. Porque estoque não é liquidez, não é garantia de fluxo de caixa, tá? Então, essas informações são importantes. Isso que eu falo, faturamento alto não quer dizer que você está tendo lucro. Às vezes você está só trocando figurinhas, tá? Então, é importante olhar isso. Então, analisar essas informações, eu digo analisar os indicadores, né? Saber se o produto está tendo margem de lucro, né? Daqui a pouco ele não tem. Daqui a pouco você não vender ele é trocar 6 por meia dúzia. Então é melhor nem vender, que só vai te dar mais trabalho, tá? Então como que a gente faz por exemplo, mas Ângela, como que a gente faz o cálculo, né? Pra ver se realmente esse produto se eu tô vendendo ele a um preço bom. Então você faz a conta lá, você pega o custo do teu produto, né? Então, quanto que você vai vender, embute aqui todos os custos dele, não só o valor de compra, mas todos os custos que estão em volta desse produto, né? Faz a famosa regrinha de 3, né? Divide lá por 100 para ver o percentual de lucro, da margem de lucro desse produto no teu negócio, né? Então, é uma conta, não é difícil de fazer, tá? Mas é uma conta que você precisa fazer. Preciso fazer em todos os meus produtos? Se você tem uma gama grande de produtos, comece fazendo naqueles que você mais tem saída e mais tem venda. E sim, vá fazendo gradativamente em todos. Isso é importante porque vai te mostrar o que talvez você pode continuar vendendo e daqui a pouco o que é obsoleto. Você diz, não, isso aqui é melhor nem vender porque só tá me dando prego, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho um produto que o custo dele é R$800 e eu vendo ele a R$1.000. Logo, a minha margem de lucro é 20%, R$200. A minha margem de lucro lá em valor é R$200. Em percentual, 20%. E aí eu tenho um outro produto que me custa R$4.800 e eu vendo ele a R$5.000. Ele me dá os mesmos R$200 de lucro, mas a margem dele é só de 4%. Ou seja, ele não é rentável para o meu negócio. Se eu vender ele em volume grande, ele não vai trazer lucratividade para minha empresa. Estão vendo por que é importante você fazer ter essas informações? E por que faturamento não tem a ver com lucro? Quanto maior o faturamento, maior o lucro? Não. Você precisa saber a margem de lucro que cada produto tem, tá? Então, daqui a pouco eu vou vender 10 itens desses que custam R$4.800. Né? Mas eu vendo a 5.000, me dão R$200, mas eu tô tendo só 4% de lucro nisso aqui,
é preferível eu vender 20 itens que custam 1.000, que me custam 800 a R$1.000, porque aí eu vou ter 20% de lucro, tá? Então, essa conta precisa ser feita. Esse percentual você precisa fazer, precisa ter essa informação para saber que produtos você está vendendo e se esses produtos eles estão trazendo rentabilidade para o seu negócio. E não só fazendo girar dinheiro, que muitas vezes aí é o que acontece. Muita empresa gira um valor alto financeiro, mas na verdade não tem lucro. Muitas vezes acaba tendo prejuízo, tá? Porque aí, se eu tenho só 4% de margem, por exemplo, você imagina se der eu não contabilizar, por exemplo, todos os custos variáveis da minha empresa, que são as taxinhas de cartão, ou acontece algum imprevisto, né? Então, dificilmente eu vou ter um controle, tá? Então, fazer essa análise, fazer esse cálculo, ele é essencial, tá? Revisar os relatórios mensalmente, né? Aquilo que eu falei, daqui a pouco, cada 3 meses você fazer uma análise, né? E você ter indicadores. Se você fizer uma simples planilha de Excel, ela pode te dar, por exemplo, tabelas, pode te dar gráficos que vão te mostrar, por exemplo, quais são os produtos, quais são os períodos do mês que você tem mais liquidez no seu caixa, né? Então, ter esse controle, fazer esses registros é essencial. Quais os benefícios que eu tenho fazendo uma organização financeira? Primeiro delas é tranquilidade, né? Porque você imagina que você sabe quanto que você precisa faturar, quanto que você precisa vender, quanto que você precisa realmente ter de liquidez no seu caixa para conseguir honrar com as suas despesas de forma tranquila, sem precisar pagar juros, sem precisar recorrer a bancos, né? Então, a primeira coisa, eu acho que o primeiro é tranquilidade. Então, ter essas informações registradas vai te deixar mais tranquilo quanto gestor, como gestor, tá? Você vai ter mais lucratividade porque você vai saber onde estão os gargalos do teu negócio, né? Por onde o dinheiro está escoando, né? Porque muitas vezes, você fazendo um levantamento, por exemplo, de custos fixos, você vai ver, poxa, mas eu estou gastando demais aqui de luz, tá tendo algum problema, né? Vou dar uma olhada nisso aqui, vou ver o que a gente pode fazer. Ou então o teu aluguel tá consumindo um percentual muito alto. Daqui a pouco você tem que pensar numa estratégia, mudar o ponto, procurar um outro lugar, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa franquia, a dona da franquia tinha um aluguel exorbitante e ela me contratou na época para trabalhar como gerente comercial. E aí ela me disse, Ângela, só que a gente tem um problema, a gente tem uma sala enorme aqui, né, maravilhosa, só que ela consome, assim, um aluguel exorbitante, na época, assim, era R$3.500. Eu disse, nossa, isso é muito, né, é como se fosse hoje, por exemplo, uns 8, 9 mil reais. Eu disse, é muito caro, você não vai conseguir sair, porque olha quanto você precisa vender só para pagar o aluguel, fora todas as outras despesas. E a gente começou a buscar uma estratégia de um ponto menor, e a gente conseguiu uma sala que não era térrea, mas era segundo piso, que também a gente teve que quebrar algumas barreiras do dono do negócio, né, de botar isso em segundo piso, e a gente conseguiu reduzir, gente, de 3.500, eu lembro na época, para R$1.700 o aluguel. Então, olha só quanto que baixou, né? A sala era menor, mas comportava, porque a outra era muito grande. Comportava, e com isso baixou também custo de luz, água, né, limpeza, entre outros itens. Tudo reduz em escala, né? Então, fazer essa análise é importante. Muitas vezes, se você não tem todas essas informações na ponta do lápis, ali anotadas, registradas, vai ser difícil você saber onde você pode mexer para, por exemplo, equilibrar um pouco os custos do seu negócio, para que você consiga ter uma folga maior para pensar em investir ou melhorar muitas vezes a gestão, ou melhorar, por exemplo, a questão de precificação dos seus produtos, né? Então, ter as informações, ela vai te dar essa, digamos, previsão de lucratividade maior, tá? Prevenção de dívidas, né? Porque você sabe quanto que você precisa vender, porque você sabe quanto que você tem de despesa, então você consegue planejar melhor, por exemplo, até a questão comercial, se você tem o financeiro bem estruturado. Então, fazer ações, campanhas, não no achismo, mas sim em dados, né, o que vai te trazer maior segurança. Então, também vai fazer com que você tenha mais tranquilidade.
Porque, vou ser bem sincera, você recorrer a financiamentos em bancos para pagar, de novo, contas de período, usar dinheiro como capital de giro é um erro, tá? Possibilidade de investir para crescer, porque você vai ter uma previsibilidade do seu negócio, você vai ver, poxa, olha só, agora eu tô sabendo que eu tô lucrando, tô tendo lucro, e eu vou poder investir, melhorar, comprar outra máquina, ou mudar a sala, melhorar o layout, enfim, né, o que for compatível e vai trazer mais rendimento, né, então você consegue ter essa previsão e isso é muito importante, tá? E uma segurança maior para tomar decisões estratégicas, né, você consegue ter, por exemplo, fazer um planejamento futuro, né? Hoje, quando a gente fala em planejamento estratégico dentro de uma empresa, se você não tiver organizado o seu financeiro, você já nem consegue fazer, você nem adianta, né? Porque a premissa para fazer qualquer planejamento estratégico dentro de uma empresa, independente do tamanho que ela tiver, é ter o financeiro muito bem organizado, né? Então, todas as informações precisam estar lançadas de uma forma ali. Então, algumas lições importantes que a gente aprende nessa questão de organizar o financeiro do nosso empreendimento, do nosso negócio. Gestão financeira não é só ter controle, tá? Gestão financeira é estratégia. Ela é essencial, ela é a saúde da sua empresa. Eu sempre digo que as vendas é o coração do negócio. Pense que o financeiro é o cérebro. Se tiver morte cerebral, o que acontece com a pessoa? Fica vegetando, doam-se os órgãos, enfim. Tá? É uma analogia que a gente faz um comparativo meio grotesco, mas é para você entender quanto a gestão financeira ela é importante para o seu negócio. É o cérebro da tua empresa. Tá? Se as vendas é o coração, o financeiro é o cérebro. E sem ele, não acontece nada. Então, ter um controle, certo? Separar, então, as finanças pessoais das empresariais, que eu falei antes, que é o dodói, assim, da maioria dos pequenos empresários, né? Que pensam que, poxa, mas eu botei empresa lá e ela é minha. No final das contas, é tudo meu. Não é nada. A sua empresa é um CNPJ, ele é separado. A partir do momento que ele tem um número lá, tem aquele registro lá, pensa que é como um CPF. É um indivíduo, vamos dizer assim, né? É outra questão. Então, não misture CPF e CNPJ. Não pode misturar, tá? Se você quer profissionalizar o seu negócio, tem que começar por aí. E se você misturar, você nunca vai saber se a sua empresa realmente está sendo rentável, está dando lucro, enfim, essas questões, tá? Outro assunto importante também que a gente viu, então, aqui, é ter um fluxo de caixa e saber se eu tenho capital de giro, né? Então, com um fluxo de caixa bem organizado, né? O que é o capital de giro? O capital de giro é saber se mesmo pagando todas as contas, né? É aquele dinheiro que sobra para cobrir aquelas emergências, situações, ou fazer aquelas compras ou aqueles ajustes que são necessários, ou então cobrir, muitas vezes, aquela despesa que eu estava contando com um recebimento que não entrou. Então, o capital de giro serve para isso, tá? Evitar tomar decisões no achismo, tá? Isso também é importante para a saúde do seu negócio. E utilizar as ferramentas que a gente tem hoje à disposição ali para fazer esses lançamentos, para lançar essas informações, né? Então, isso é importante. Hoje a gente tem, tão fácil, a gente tem sistemas assim super acessíveis também que vão te ajudar a fazer esse controle, mas como eu falei antes, não adianta você investir, por menor que seja o valor, se você não fizer, não anotar, não registrar. E aí, outra pergunta que às vezes eu recebo do empreendedor: diz, tá, Angela, mas eu não posso contratar alguém para fazer isso, porque eu não gosto de trabalhar com número. Ai, não, meu negócio, eu gosto de vender, eu gosto de sair, produzir, meu negócio não é cuidar de número. E eu vou dizer para você até pode, lá na frente, porque primeiro você precisa entender, tá? O que adianta contratar uma pessoa se você não sabe se ela tá fazendo a coisa certa? Se você não se preocupou em você entender primeiro. Então, o primeiro passo, e aí sim, pode ser chato no início, é você organizar o financeiro. Mas só vai ser chato se você não vê
E eu digo, dificilmente o empreendedor vai achar chato o número depois que ele começar a organizar e depois que ele começar a entender. Porque aí ele vai ver onde que estão os problemas, por que que ele não está ganhando mais, por que que ele não está lucrando mais, por que que a concorrência vende menos e o cara parece que tem mais dinheiro, tá? Então, tenha o controle financeiro, organize as finanças da sua empresa, tá? Essa é a primeira coisa. Imagine que você trabalha como CLT, se você tem um salário fixo por mês, se você estourou os gastos, as despesas, vai faltar dinheiro. Na sua empresa é a mesma coisa. Então, se você não tem um controle e contar com o ovo antes da galinha, como a gente diz, tá? Você também não vai conseguir fazer um planejamento, você também não vai conseguir se estruturar. Tá? Então, ter as informações, lançar as informações, anotar tudo. E aí e não é só isso, gestão financeira é muito mais do que isso. Isso aqui que a gente falou hoje foi organização financeira. Porque gestão financeira tem a ver com planejar, tem a ver com estratégia, tem a ver, por exemplo, com você pensar em, eu quero crescer o meu negócio. Vou dar um parênteses. Eu tenho aqui uma empresa de transporte urbano para estudantes. Eu tenho 2 vans e agora surgiu a oportunidade de eu fazer transporte de final de semana, mas eu precisava de uma van maior, então eu vou lá comprar. Muitas vezes você vai investir um valor que você não tem, vai lá comprometer um valor no banco, fazendo um financiamento, fazendo um empréstimo, contando com um valor que talvez vai entrar, mas que vai aumentar o seu faturamento, mas vai diminuir o seu lucro no final. Porque você vai ter mais despesas. Então, é preciso fazer uma análise se a médio e longo prazo é viável. Se não for, muda-se a estratégia, tá? Então, por isso que organizar as finanças é tão importante, é tão essencial. A gente bate tanto isso com os pequenos. E por que eu falo os pequenos? Porque os pequenos não fazem. Posso apostar ali que de cada 10 pequenos empreendedores, 8 não fazem controle financeiro, organização financeira. E se eu falar em gestão, então, praticamente nenhum, né? Porque para fazer gestão você precisa primeiro ter controles, tá? Indo pro finalzinho da nossa live, como eu falei, pra gente não se estender muito, né? Alguns erros, então, mais comuns. Então, falta de planejamento financeiro, né? A maioria dos pequenos empreendedores, os microempresários, MEIs, então, não tem nenhum planejamento financeiro. Vai naquele achismo, vou vendo esse mês o que dá, o que não dá. E aí vem os problemas, por exemplo, janeiro, fevereiro, é ruim de vender. Aí todo mês é aquele perrengue. O cara tem empresa há 10 anos. Todos os anos, janeiro e fevereiro, é a mesma choradeira. Caramba! Se você já sabe que todos os anos acontece a mesma coisa, o que você está fazendo para mudar? Não tem gestão, não tem organização financeira. Então ele sabe, obviamente, ele sabe que vai ter o problema, mas ele não sabe nem por onde começar. Se você organizar o seu financeiro, tiver um planejamento, você vai passar esses 2 meses com tranquilidade e vai poder aumentar ainda o lucro do seu negócio. Tá? E isso é muito possível. Então lembre, às vezes você vai vender menos, mas você vai lucrar mais, tá? E a gente quer o quê? A gente quer lucro, gente. A gente não quer faturar, a gente quer lucrar, tá? Então, ignorar alguns indicadores, tá? Não registrar transações, esquecer de lançar alguma coisa, também é um erro bem comum. Esquece hoje, semana que vem, depois, lá no final, pode dar um furo, né? Então, que você não vai saber se realmente a sua empresa tá andando para frente, tá empatado ou tá andando para trás, tá? Então, evitar esses erros é, no mínimo, garantir que o seu negócio seja sustentável, né? Que ele se mantenha. Então, para crescer, você vai precisar planejar, você vai precisar estruturar. Então, controlar os gastos, controlar o financeiro é para manter o seu negócio, para você conseguir organizar as finanças, as contas, tá? É como um alicerce da casa, tá? Você precisa que ele seja firme para você continuar, para você avançar. Se você não tiver um alicerce seguro e tranquilo que te dê segurança, você não vai, por exemplo, conseguir ter a tranquilidade de botar um telhado melhor,
né? Então, é mais ou menos assim que funciona dentro das empresas também. Então, de uma forma simples para ser fácil de entender. Por que que a organização financeira é essencial no seu negócio, tá? Para encerrar, então, a organização da sua empresa, a organização financeira, ela não precisa ser um bicho de 7 cabeças, tá? Ela pode ser simples e pode ser prazerosa, tá? Sabe por quê? Porque a partir do momento que você vê todos os números lançados, as informações lançadas, e você vê lá no final e perceber, por exemplo, poxa, tá aqui o problema, por isso que eu não tô ganhando dinheiro. Gente, isso é maravilhoso. Porque a partir daí você vai poder tomar decisões. Então, fazer os controles vai te dar maior segurança, vai te dar profissionalismo, tá? Ah, mas eu não sei por onde começar, tá? Se você não tem quem possa te ajudar dentro do seu negócio, dentro da sua família, né? Busque ajuda, procure, né? Existem pessoas, por exemplo, que estão aí dispostas e fazem só esse trabalho dentro das empresas, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu já tenho a experiência de ter trabalhado dentro de empresas, já tive empresas, empreendi por muito tempo, agora estou empreendendo novamente. Então, esse assunto é um assunto que eu tenho domínio, né? Que eu tenho facilidade. Hoje eu consigo olhar para uma empresa e só de conversar muitas vezes com o empresário, eu já percebo qual que é o problema, né? E aí faço um diagnóstico, faço uma avaliação e a partir daí, eu sempre digo, a partir daí o primeiro passo é você decidir que você precisa fazer um controle financeiro, fazer uma gestão do seu negócio, tá? O segundo passo é buscar um auxílio, buscar ferramentas, tá? E o terceiro passo é colocar a mão na massa. Aí é a mesma coisa que você comprar um curso na internet, pagar ele e nunca fazer. Não vai te trazer resultado nenhum, né? Claro que a mentoria é um pouco diferente, porque o mentor vai estar lá enchendo teu saco toda semana, para ver se você fez ou não fez, tá? É tipo a mãe, quando fica enchendo o saco, se você tomou banho, se você lavou o pé, se lavou a mão, se lavou a orelha, é mais ou menos isso, tá? O trabalho do mentor é esse. Ele não vai lá lavar, mas ele vai dizer onde que tem que mexer e o que precisa fazer, tá? Para que no final você tenha os resultados que você tanto precisa e tanto busca, tá? Então, organização financeira, gente, é o cérebro do seu negócio. Precisa fazer para você ter uma mentalidade tranquila, tá? Para você ter um negócio tranquilo. A nossa live seria isso, pessoal. Agora eu vou abrir 5 minutinhos, se alguém ainda tiver, a gente já passou, eu falei de 30 a 40 minutos, já fomos 50 minutos de live. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, ou também depois quiser fazer no direct, só me chama, a live vai ficar salva, então depois podem assistir novamente, podem encaminhar para os seus amigos, né? Então, também daqui a pouco quero rever alguma coisa e para entender melhor, então vai ficar salva também. Se alguém tiver alguma pergunta... Sério. Pessoal, ninguém tem pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta. Pessoal que chegou depois, que eu não consegui dar um oi, tá? Obrigada por terem participado aí. Ótimas informações, parabéns pelo conteúdo, muito bom. Muito bom, obrigado, pessoal. Que bom poder contribuir um pouco, né, com as informações. Foi minha primeira live, né? Então, daqui uns dias a gente vai fazer mais uma com outro assunto, que talvez a gente sempre coloca as enquetes lá, né? E sempre, como eu falei aqui, ele é voltado mais para pequenos empreendedores, para empresas, mas também pode ser adaptado para a rotina financeira das nossas vidas, né? Da nossa casa, assim, que é bem importante também, certo? Certo, pessoal? Então, se não temos perguntas, vamos encerrar por aqui. E eu espero ter contribuído de alguma forma, com um pouco de conhecimento, um pouco de informação para vocês. E se quiserem mais, é só me chamar lá no direct, tem também o meu contato no WhatsApp, e a gente segue conversando então. Obrigada a todos, tenham uma excelente noite, tá? De terça-feira e um excelente mês de fevereiro, que seja um mês maravilhoso para todos nós, tá? Obrigado e boa noite.